Sejam todas e todos bem-vindos a mais um Conexão Interdimensional. Aqui nesse programa, a gente fala de tudo sobre conexão, espiritualidade, de uma forma simples, de uma forma na cozinha, sem regras, sem um monte de história, sem um monte de nãos e limitações. Bom, gente, então, nosso tema é: saiba como a conexão com Deus em você gera equilíbrio em sua vida. Aí você me pergunta, mas o que é isso? Né? Conexão com Deus em mim? Como assim? Eu sou um reles mortal, um ser humano, né? Eu não sou digno disso. Você não é, você está, né? Nesse momento, você está um ser humano, mas você não é um ser humano, né? Você é Deus, você é parte de Deus, né? Ou melhor dizendo, Deus está em você e você é um Deus, né? Você se individualizou, né? Se você fazia parte de uma grande consciência divina, de Deus, do universo, como você quiser chamar. E em um determinado momento você se individualizou para experimentar a criação, né? Toda a criação, tudo que existia. E não foi aqui o seu primeiro lugar, não, de aterrissagem, tá? Você passou por muitos outros lugares, com formas muito diferentes de vida, né? Para experienciar tudo isso, tá? Se você saiu de uma grande consciência, né? Ou de Deus, vamos dizer, né? O nome que você quiser chamar. Você tem essa grande consciência, você tem esse Deus dentro de você. Então, seria uma manifestação individualizada dessa força aí dentro de você. Essa energia, esse Deus em você, é algo natural teu. Não é algo daqui, desse plano. É algo natural. Essa força existe em você. Você é isso. Você não é esse corpo. Você não é um ser humano. Isso aqui é um estado. É momentâneo, né? Então, quando a gente começa a fazer esse movimento de nos conectarmos conscientemente, com intenção mesmo, com o Deus em nós, a gente está fazendo um movimento natural e urgente, necessário, porque nós precisamos voltar a nos conectar com essa energia, porque ela é parte de nós. E dentro dela, quando a gente começa a entrar nessa energia, começa a permitir que essa energia se manifeste, surgem recursos que nós não temos acesso enquanto a gente não faz essa incursão, enquanto a gente não entra nesse processo. O que não é se conectar com Deus em você? Se conectar com Deus em você não é você pegar uma ideia do que é um Deus, né? Um Deus personificado, como a gente aprendeu a acreditar, e você querer se conectar com essa ideia. Como se você pegasse esse Deus, colocasse dentro de você, sabe a ideia que normalmente a gente tem de Deus, né? Quando a gente aprende que é um hominho lá, que está lá em cima num trono, olhando tudo que você está fazendo, um hominho de barba, né? Então, daí fala assim, Deus é amor, coloque Deus no seu coração. Aí você pega o hominho de barba e coloca ele com as suas ideias dentro do seu coração, tá entendendo? Isso não é se conectar com o Deus que você é, tá? Esqueça isso. Isso é uma ideia romântica, ou melhor, é uma ideia. É só uma ideia. Quando você se conecta com uma ideia, você não está se conectando com nada. No momento em que você se abre para fazer essa conexão, as coisas começam a se modificar na sua vida. Por quê? Porque você começa a entrar em contato com algo dentro de você que é muito poderoso e muito mais presente, e, né, muito mais
inteligente do que você consegue imaginar. É uma força que existe dentro de você, é um poder que existe dentro de você que está aí, que está atuando o tempo todo. Sim, está atuando, mas enquanto você não faz um movimento consciente para você entrar em contato com esse Deus em você, essa força não tem como ela extravasar o seu potencial máximo, porque você não permite. Você está o tempo todo limitando. Por que você está limitando? Porque existem crenças e ideias sobre isso, né? Começa pela criação que a gente teve, né? Nós, como um país essencialmente católico, entre outras religiões, mas assim, a grande maioria das pessoas, né, passou pela Igreja Católica, de certa forma, o que acontece? A gente tem a impressão de que Deus é algo distante, algo impossível da gente acessar dessa forma. Seria até né, entre aspas, um pecado fazer isso, ou falar dessa forma, porque Deus é superior, Deus está acima de tudo. Sabe essa ideia de que Deus é inacessível, inatingível? Sim, você acessa Deus se você fizer uma oração fervorosa, lá, lá, lá. Tudo isso, gente, não é que não funciona, mas é muito, não só, é um monte de ideia que muita gente não consegue nem perceber do que se trata, né? É um monte de ideia que muita gente não consegue nem perceber do que se trata, né? E mais, é, é um afastamento da verdade, né? É uma forma de manter você dentro de uma caixa, dentro de um controle, para que você não faça um movimento verdadeiro, um movimento interior, né, dentro do teu poder, dentro da tua autonomia, entende? Para que você não tenha essa autonomia na sua vida, para que você precise sempre de algo fora, alguém que diga para você, que fale com Deus através, né, com quem você possa falar através dessa pessoa, com Deus, entende? Você precisa de intermediários aí. E não é bem por aí. Deus não está numa igreja, num templo. Ele até está ali, mas não é ali que ele fica. Deus está dentro de você. E a principal conexão, a principal forma de você se conectar com Deus é dentro de você. E na hora que você percebe que todas essas ideias sobre quem é Deus, tudo isso, todas esses tabus em relação a Deus, a santos, coisas do tipo, né, que a gente vê muito existir, né, vê com muita força, né, essas ideias muito bem elaboradas que afastam a gente de Deus. Quando você percebe que tudo isso veio de uma época em que as pessoas não tinham nenhum entendimento sobre isso, e para elas tudo que era Deus, e não só o Deus nosso, mas todos os deuses que existiam, eram seres assim, que estavam acima, governando, e eram seres assim, temperamentais, né? Os deuses, né? Os deuses e Deus também temperamental. Aí você entende por que existe essa coisa de Deus Todo-Poderoso, entendeu? E eu não, eu sou um réis mortal, eu não tenho acesso a isso. Isso é uma ideia que vem da Idade Média, que vem de antes disso até, gente. A gente está numa época que não dá mais para você carregar esse tipo de fantasia, porque isso é uma fantasia, é uma forma de afastar você da verdade. E a verdade qual que é? Não existe intermediário entre você e Deus, porque você é Deus. Essa é a verdade. Deus está em você. Lembra daquele cara que veio há um tempo atrás, né? Para cá, para a Terra, e ele falava muito sobre Deus, sobre o Pai, né? Lembra dele? O nome dele é Jesus, Raboni Yeshua, né? Então, ele veio para fazer o quê? Ele veio para mostrar, né,
que o que ele estava fazendo ali, todo mundo era capaz de fazer, que todo mundo tem Deus dentro de si, que todo mundo é Deus, assim como ele. Só que ele veio numa época que as pessoas não compreendiam isso. Se hoje em dia as pessoas têm dificuldade de compreender isso, imagina na época em que ele veio. As pessoas não compreendiam isso de forma alguma, tanto que ele mesmo ficou muito mal em relação a isso, porque os apóstolos dele não entendiam o que ele estava falando. Não tinham o preparo, a abertura suficiente para entender, né? E isso é muito simples, gente. Foi o que ele veio ensinar. Se você pegar na real, né? O que ele vem ensinar, inclusive eu aconselho a que vocês leiam um livro que chama Cartas de Cristo. Ali você tem uma ideia mais pura sobre a história dele, tá? Esse livro ele foi escrito por uma senhora, né? Há uns 20 anos atrás, mais ou menos, se eu não me engano. E essa mulher, ela foi preparada durante muito tempo da vida dela para poder trazer as mensagens da consciência crística, né, para a Terra. Gente, esse livro, ele é, assim, excepcional. É um livro que você deve manter com você e ler o tempo todo, porque por mais que você já tenha lido, leia um trecho desse livro todo dia, porque ele te conecta com a consciência crística em você, de uma forma muito profunda. E é uma visão que eu compactuo dela, porque eu sempre acreditei, antes de ler esse livro, em tudo que está ali. Para mim, quando eu comecei a ler o livro, fazia todo sentido. Era uma pessoa que estava. Ela pegou e escreveu o que eu sempre achei que tinha acontecido, qual era real, porque essa história toda que é contada, eu não engulo ela, entendeu? Para mim, não bate com o que eu sinto. E não é uma questão de entender, de compreender, não é isso, não. Eu sinto, sempre senti que tinha algo ali que não batia com a realidade, né? Mesmo porque muita gente aqui sabe, eu tenho um contato com a manifestação do personagem Jesus, né? Porque Jesus é um personagem, assim como eu sou um personagem, todo mundo é um personagem. Eu tenho contato muito próximo com a manifestação de Jesus, né? E tudo que eu sempre percebi dele não batia de forma nenhuma com as coisas que são ditas, entende? E então, quando eu li esse livro, fez muito sentido para mim, muito sentido para mim. E aí, foi por conta de todo esse processo que a ativação crística, ela existiu, ela veio, né? Eu fiz a primeira ativação crística em novembro do ano passado, né? E aí, enquanto eu estava me preparando para essa live, que é uma live especificamente para falar da consciência divina e da consciência crística, porque elas estão interligadas, né, totalmente, veio a informação de que a próxima ativação crística vai acontecer em breve, né? Eu não sei quando ainda, eu preciso me organizar, né? E aí vocês vão ficar sabendo, né? E é assim, comigo é assim, eles chegam e falam, ó, tá na hora já, né? Já vai se preparando, já vai se preparando, porque já tá na hora, né? Então fiquem ligados que vocês vão saber logo mais quando vai ser, tá? Que a energia já tá forte, ela já tá chegando, tá? É bem assim, cada trabalho que eu faço tem uma energia que ela precisa ancorar um tempo antes para o trabalho acontecer. Não dá para eu falar assim, vou fazer ativação crítica amanhã. Não, não funciona desse jeito, né? É a mesma coisa com o despertar Atlântico. Um monte de gente fala para mim, você não vai repetir? Assim, no momento em que a onda vier, entendeu? Na hora que eu sentir que é para fazer, eu vou fazer. Antes, não. Eu não vou fazer só porque, né? Eu tenho que fazer. Não faz sentido para mim isso, tá? Mesmo porque o Despertar Atlântico é uma imersão que só dá para acontecer ao vivo e é uma coisa assim que não é desse mundo mesmo, é uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já vi. Então, não dá para fazer de qualquer jeito, tá? Eu prefiro não fazer enquanto não for a hora. Então é isso aí. O que acontece? Voltando, né, para nossa conexão com Deus em nós.
Quando a gente começa a fazer esse movimento, gente, eu tenho que ser sincera com vocês, tá? A gente tem um monte de distorção dentro da nossa consciência humana, né? E essas distorções, elas fazem com que a gente negue o monte de coisas que nós carregamos dentro de nós, que a gente não enxergue detalhes, que a gente não olhe para determinadas coisas que incomodam dentro da gente, porque a gente tem vários problemas emocionais mal resolvidos. E aí o que, que a gente faz? Para não, né, não perder o controle ou ter a sensação de que vai ficar mal ou algo do tipo, a gente vai fingindo que não está vendo. Só que quando você começa a fazer a conexão com Deus em você, você não tem outra opção a não ser olhar para dentro de você. Não tem outra opção a não ser olhar para o que incomoda. Você tem que fazer esse movimento. Só que esse movimento, gente, ele precisa ser feito com a tua consciência preparada, né, e madura para olhar para o que você precisa ver sem que você se abale. Isso para tudo. Toda vez que a gente vai fazer uma incursão para dentro de nós, a gente precisa estar preparado, né? E precisa estar muito maduro, espiritualmente falando, para a gente poder olhar para as questões e não ficar de chororô, de vítima, entrar nisso e não fazer o que tem que fazer. Porque tem muitas questões dentro da gente que a gente não quer olhar, né? São as nossas sombras. É tudo que está ali dentro que a gente não quer ver. Só que nós precisamos entrar em contato com isso para a gente poder limpar, para a gente poder transmutar, para a gente poder resolver, para a gente poder tirar de dentro de nós. Não adianta você ficar negando, porque quanto mais você nega, mais isso aparece na tua vida, né? Tudo aquilo que a gente nega, né, está dentro de nós. A gente nega justamente porque está dentro de nós e a gente não quer ver, mas a gente inconscientemente sabe que está ali. Esse é o ponto. Então, prestem atenção em tudo que vocês têm negado na vida de vocês, porque o que você nega está dentro de você. É algo que está pulsando, borbulhando dentro de você, e você justamente nega porque você tem isso dentro de você. Então te incomoda, entendeu? Então você nega, porque você não quer ver. E é justamente isso que você nega que você precisa ver. É justamente isso que você tem, com isso que você tem que entrar em contato. Né? Não adianta você achar que o caminho do despertar é tudo luzes, purpurina, gente levitando, amor. Gente, isso é muito nada a ver, entendeu? É uma ideia romântica, é uma perda de tempo você achar que despertar é algo assim, porque não é. Despertar dói e dói mesmo. Por quê? Porque você é um ser humano. Você não é um mestre ascensionado. Você não ascensionou ainda. Você tem várias questões que você precisa lidar aqui. Você está aqui, você está encarnado. Se você fosse um mestre ascensionado, iluminado, você não estaria mais aqui. Entende? Você cai na real, sabe? Parar de ficar viajando e achar que agora encontrei a luz e eu me iluminei, eu ascensionei. Não, você só está vendo melhor as coisas, porque você tem uma luz diferenciada que ilumina todas as esquisitices que estão dentro de você, mas você não deixou de ter isso aí dentro. Né? Então, quando a pessoa fala, ai, não tenho mais nenhum problema, eu já ouvi isso muito, eu falo, tá bom. Essa pessoa é a pessoa que logo mais vai cair, entendeu? Vai cair fundo, profundo no fundo do poço, porque ela está negando algo muito importante dentro dela. Todos nós temos desafios, todos nós temos questões que precisam ser olhadas e trabalhadas. A gente precisa curar muitas feridas dentro de nós. Não adianta você ficar, né, achando que, porque agora eu estou, agora sou terapeuta, agora faço contato com seres interdimensionais, sei lá, agora não tenho mais problemas. Não, é aí que os problemas começam a aparecer, e muito, cai assim, ó, em cima de você de balde. Por quê? Porque está na hora, está pronto para olhar para determinadas coisas que antes
você não tinha condição. Então, tem que parar de, né, largar esse ego todo e olhar para o que é real. E o que, que é real? Quando você se conecta com Deus em você, você vai olhar para a parte mais escura e profunda que existe em você, o lodo mesmo, sabe? Aquilo que você não quer ver. E esse movimento precisa acontecer porque para você acessar essa energia, você precisa pelo menos ter consciência do que você precisa trabalhar em você. Não que você vai resolver tudo, gente, não vai. Mas quando você tem consciência, você começa a lidar com essas questões de uma forma lúcida na sua vida. E você começa a perceber quando você está entrando em determinadas posturas que fazem mal para você e mal para os outros. E você vai acertando isso. Não estou dizendo que você vai, né, encontrei Jesus, minha vida mudou. Não, não é assim. Não funciona desse jeito. Isso é tudo muito perfumaria superficial, porque a pessoa só está deixando de olhar para algo que está ali pulsando dentro dela. Uma hora isso vai explodir, uma hora isso vai vir à tona, né? Então, o nosso caminho em conexão com Deus em nós, ele precisa ser muito consciente, muito lúcido, muito claro. Nós vamos olhar para aquilo que dói. Beleza. Você tem isso dentro de você por algum motivo. Então, é hora, né? Se você sente a necessidade, né, já, se você sente vontade de fazer esse movimento, é hora de olhar, você tem que olhar. Não tem outra opção. Tá, e como que eu vou olhar para isso? Com o olhar da compaixão, não tem outro olhar. Se você ficar olhando para suas questões internas e ficar se julgando, se colocando para baixo, falando mal de você, se maldizendo, né, se amaldiçoando, ou entrando na vítima, ficando mal, achando que você é a pior pessoa do mundo, você não está resolvendo nada. Você só está colocando mais merda no ventilador, entende? A tua postura tem que ser totalmente centrada, consciente e madura para olhar para essas questões de uma forma indiferente e poder trabalhar com elas. Você tem que ter muita clareza do que está acontecendo dentro de você. E só você pode ter essa clareza, percebe? Só você pode identificar o que está acontecendo dentro de você de verdade. Não tem ninguém que pode entrar dentro de você e fazer isso. E esse movimento precisa acontecer na hora em que você estiver pronto para fazer isso. Não adianta você ter a ideia romântica de que você quer se conectar com Deus em você e você não faz esse movimento, né, dessa forma madura, porque você vai sofrer e aí você vai ficar mal, entende? Então, essa maturidade precisa existir. Você precisa estar num ponto da tua caminhada, né? Em que você já passou por algum tipo de terapia, você já trabalhou algumas questões assim bem básicas tuas, entendeu? E você está pronto para olhar para essas questões mais profundas de um ponto de vista neutro. Não adianta você entrar em contato com questões que mexem com você profundamente, estão lá no profundo, porque são coisas muito dolorosas, né? Muito difíceis, e você entrar nisso de cabeça e deixar que tudo isso venha à tona, entende? Porque você não sabe lidar de uma forma madura, porque você ainda acha que você é vítima de alguma coisa, que você, entende? Que você não tem jeito. Então, esse movimento de conexão com Deus dentro da gente, ele precisa ter esse respaldo aí da maturidade, né? Para você olhar para a questão, seja ela qual for, de um ponto de vista neutro dentro de você, com a consciência de que você está lidando com algo como se fosse pela primeira vez, você está identificando algo ali, ou várias questões, você está apenas identificando que elas existem dentro de você, mas não é para você entrar a fundo nessas questões e ficar tentando entender o porquê, entende? Ou, ai, eu fiz isso, ai, por que eu fiz isso? Não adianta você entrar e se envolver.
Não vai resolver, por quê? Porque já foi. São coisas que estão ali, que já aconteceram. Elas estão reverberando na sua vida hoje, ainda estão, mas você tem que parar e olhar para elas, olhar o que foi que causou, de uma forma muito neutra, né? Com muita inteligência e muito amor por você, entende? É uma questão de um olhar realmente compassivo, de você ver, principalmente, que tudo o que aconteceu ali, tudo que está dentro de você, aconteceu porque você não tinha condições internas, você não tinha recursos para fazer diferente. Então você fez o que deu e está tudo certo. Todo mundo está fazendo o que dá o tempo todo, né? Eu estou fazendo, vocês estão fazendo. E, e o que acontece? Se você está fazendo o melhor que você sabe fazer hoje, e o melhor que você sabe fazer hoje faz você olhar para algo que você fez no passado e você se sente mal, né? Imagina você lá naquela época, se você tinha condições de perceber uma forma diferente de fazer, você não tinha esse conhecimento que você tem hoje. Então, não dá para você ficar julgando e criticando o que você fez, né, ou deixou de fazer, numa época em que você não tinha recursos, você não tinha conhecimento, você fez o que você podia. E aí? Você não é a pior pessoa do mundo, né? Por mais que o que você fez tenha sido algo horrível, ou o que você deixou de fazer tenha sido algo horrível, ainda assim você não é a pior pessoa do mundo, né? Você fez o que você sabia fazer naquele momento, né? E o fato de você olhar para isso, de você reconhecer isso, já muda tudo, né? Por quê? Porque você está dando, né, para você um apoio que só você pode dar, né? Você está dando para você uma consideração que só você pode dar. E essa consideração é muito necessária. A gente precisa levar em conta a nossa história, levar em conta tudo que a gente passou para chegar até onde a gente chegou hoje. Não dá para você olhar para uma questão dessa interna e querer analisar isso sendo quem você é hoje, entende? Porque você vai se detonar. Você tem que olhar para quem você era quando você fez aquilo e olhar de uma forma distante, perceber que tá bom, não foi a melhor escolha, não, tá. Então o que vamos fazer agora com isso, né? Como que eu vou lidar com isso agora? Como que eu vou resolver essa questão dentro de mim? E aí quando você faz esse movimento interno, em conexão, né, com Deus e você, porque quando a gente começa a entrar em contato com Deus dentro da gente, a gente começa a ver essas coisas, é necessário, você consegue encontrar os recursos necessários para você resolver essa questão. Começam a vir soluções que você nunca pensou antes, começam a aparecer informações internas e externas que ajudam você a lidar com a questão, né? Isso acontece em tudo que a gente faz. Toda vez que a gente se coloca para olhar para dentro, a gente cria esse tipo de recurso. Por quê? Porque a gente vive muito para o externo. A gente passa a maior parte do tempo se preocupando com o que está acontecendo fora da gente, com as pessoas, com as situações ao redor. A gente vive, né? A gente foi educado a se importar com o que as pessoas pensam, com o que elas estão sentindo, se elas estão bem ou não, e a gente para de olhar para a gente. A gente não olha para a gente com essa mesma preocupação, com essa mesma atenção, né? E aí o que acontece? Quando você vive para o externo, quando você vive para agradar o outro, para fazer pelo outro, porque o outro, você começa a cortar a tua conexão com você. Você começa a imprimir dentro do teu corpo, nas tuas células, uma mensagem que você não é importante. É real, gente. Você começa a criar essa impressão dentro de você. Você não é importante. Os outros são mais importantes que você. Os outros em primeiro lugar.
Primeiro os outros. Eu não. Não, para mim não. Ah, sabe aquelas pessoas que falam assim? Vê se vocês se identificam. Tipo, alguém fala para você, ai, obrigada por não sei o que que você fez. Você fala, não, por isso. Não, eu só fiz não fiz mais do que minha obrigação. Gente, isso é essa pessoa está assumindo o quanto ela é um cocô do universo, entendeu? Porque ela não merece nem a gratificação, nem, né, a gratidão das pessoas que ela ajudou, né? Provavelmente num momento que ela nem poderia, entendeu? Porque normalmente é assim, você se desdobra para ajudar o outro, né? Sem ter recursos para isso, aliás, você dá o que você não tem, que é o maior erro que a gente pode cometer, e aí você ainda por cima, quando a pessoa vem te agradecer, você fala que não, não, eu não mereço isso. É isso que você está falando. Então, assim, além de você se desvalorizar dando o que você não tem para as pessoas, quando elas vêm te agradecer, você não recebe o que a energia, percebe? Como a gente foi treinado a se detonar, a se colocar para baixo, porque isso é se colocar para baixo, gente. Isso é fazer, pegar toda a tua energia, todo o teu potencial e jogar na lata de lixo. É isso que você está fazendo. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ajudar os outros. Eu só estou dizendo o seguinte: você só pode ajudar os outros quando você tiver inteiro aí dentro. Enquanto você não tiver inteiro aí dentro, para de fazer isso. Você está se acabando. Isso acaba com você. Você não pode dar o que você não tem. Cai na real. Como é que você vai dar para a pessoa, sei lá, ela está precisando de R$ 1.000, você não tem um puto na tua carteira. Como é que você vai dar para ela R$ 1.000? Você vai tirar do teu cheque especial para ajudar a pessoa? Tem gente que faz isso, tá? Não tem nenhum dinheiro, tá devendo para todo mundo, aí pega lá no especial, né? O especial eu costumo dizer que é o dinheiro emprestado do demo, entendeu? Porque é isso mesmo, tá? Para fazer você entrar numa dívida eterna profunda. Você pega o dinheiro do especial, não usa com você e usa com uma pessoa externa. Você acha que é justo isso? Você acha que isso é justo com você? Você acha que você está fazendo uma coisa certa? Ah, mas Fabi, eu tenho que fazer a caridade. Não, você é trouxa, tá? Você não está fazendo caridade, você está sendo trouxa. Você está sendo a pessoa mais idiota do mundo, porque você é a quem precisa desse dinheiro. Você é a pessoa que mais precisa e você vai lá e dá para o outro. É isso que vocês precisam entender. Você não pode dar para os outros o que você não tem, gente. Não adianta, por mais que você queira, não tem. O que você pode fazer? De repente, você pode pedir para, né, para Deus, para quem você acredita, para algum mentor, para dar uma luz para aquela pessoa, para auxiliar e dar o que ela precisa. Mas você fazer isso, não tem condição. Como é que você quer ajudar alguém? Você quer curar alguém se você está todo podre aí dentro, cheio de doença, cheio de problema? Percebe? Não dá. Quando eu fiquei essa semana que eu fiquei de cama, vocês sabem que eu envio a Diksha todo dia, né? Eu tenho um grupo que eu envio a Diksha todo dia. Sabe o que eu tive que fazer, gente? Eu não parei de enviar a Diksha. Eu só pedia diretamente para a Shiriyama Bhagavan para enviar, porque eu não tinha condição. Vocês acham que eu ia enviar a Diksha? Doente? Eu não tinha energia nem para levantar da cama. Vocês acham que eu ia conseguir enviar a Diksha? Jamais. Eu nunca faria isso comigo. E essa é a percepção que vocês têm que ter. Não dá para a gente dar para os outros que a gente não tem. Então, quando você começa a perceber que você passou tempo demais se doando para fora, e tem N motivos para você fazer isso. O principal deles é porque você quer ser reconhecido, amado e valorizado. Quanto mais você faz pelos outros desse jeito, mais as pessoas pisam em você. Mais elas detonam você, menos elas te reconhecem. Sabe por quê? Porque é isso que você está fazendo com você. É isso que você está fazendo com você. Então a pessoa sente o que você está fazendo com você.
Chega a ser inconsciente até. Aquelas pessoas que chegam e falam assim, todo mundo é ingrato, eu faço tudo e as pessoas não me reconhecem, não me dizem nem obrigada. Mesmo, muito bem, as pessoas têm que mesmo pisar em você para você acordar, né? Ninguém é ingrato, é você que é ingrata. Você é ingrata, porque você está cuidando mal do teu corpo, da tua vida e do que você tem aí dentro. Então, é claro que você sendo ingrata fazendo isso, você está sendo ingrata porque você está dando o que você não tem para os outros, seja lá o que for, você está sendo ingrata com você, com a tua existência, com o teu momento, com as tuas condições. Então, os outros serem gratos com você não é uma surpresa. Você só está atraindo, né? O que você precisa perceber, né? Aceita que dói menos, entendeu? Eu sei que tem gente aqui que está me ouvindo que faz isso. Aceita que dói menos. Quanto antes você se tocar disso, melhor para você. Porque, gente, não tem outra, sabe? Enquanto a gente vive para o externo, a gente está totalmente desconectado da gente. Você só pode começar a olhar para o externo a partir de um lugar dentro de você em que você esteja totalmente íntegro, em que você saiba exatamente o que está acontecendo dentro de você. Por isso que quando a gente começa a fazer uma incursão para dentro de nós, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar laços importantes conosco mesmos, né? A gente tem que se conectar novamente com a gente. A gente tem que criar um movimento interno para que as coisas comecem a acontecer, porque está tudo largado. É como se você tivesse uma cabana de madeira toda detonada dentro de você, que você não olha nunca, enquanto você fica lá olhando o que está acontecendo fora. Enquanto você não voltar para dentro e ficar lá dentro, né, ficar dentro de você e começar a criar um mundo bonito aí dentro, né, um lugar gostoso de ficar e criar um laço profundo com você, com a sua verdade, não vai adiantar. Seus relacionamentos vão ser sempre horríveis. Você não vai ter profundidade com ninguém. Vai ser sempre uma relacionamento por interesse, tá? Porque é isso que acontece, é interesse. Enquanto você não tem profundidade dentro de você, você está jogando o jogo no interesse, que é o que rola. Fazer para o outro me, fazer para o outro me, fazer para o outro me. E aí você fica nisso a tua vida inteira e nenhum relacionamento te traz satisfação. As conexões não existem. É tudo só superficial. E você se sente dentro disso mais e mais mal, mais e mais sozinho. Por quê? Porque você está mesmo. Você está sozinho. Você está sozinha. Porque você está vivendo superficialmente. Você não está se conectando com ninguém de verdade. Você está fazendo tudo pelos outros, né? Você está vivendo a vida dos outros, olhando para fora, esquecendo de você. Você está sozinho. E esse movimento, isso faz com que você gere dentro de você uma energia de desvalor tão grande, tão profunda, tão intensa, que tudo na sua vida começa a dar para trás, principalmente o financeiro, porque o desvalor, ele está totalmente ligado ao financeiro, o valor, né? E o desvalor também, a falta de dinheiro. É totalmente ligado. Enquanto você não assume o seu valor, você não se banca sendo quem você é, você não se conecta com quem você é, você tem vários problemas na sua vida, vários desafios, várias questões, sejam financeiras, sejam de saúde, seja de relacionamento. Porque você não está em conexão com o que realmente interessa. E o que interessa? Você. Percebe? Você não veio para cá para você viver a vida do outro. Você veio para cá para viver a sua vida, para experimentar esse corpo, as condições que você tem. E primeiro movimento tem que ser você com você. Depois que você já tem uma noção disso de verdade, aí sim você tem condição de começar a olhar para fora, de olhar para o outro. E sempre, sempre, a regra é clara. Só dê o que você tem. Se você não tem, não dê. Entende? Essa é a regra. E tem que levar isso o tempo todo.
Mesmo quando você já estiver super bem, super conectado com você, ainda assim, só dê o que você tem. E aí tem mais uma questão. Só dê se você tiver vontade real de alma, tá? Isso já é um estágio a mais, avançado. Porque você, no momento em que você começa a entrar aí dentro, a sentir você de verdade, você começa a perceber que tem certas questões, certas situações, certas pessoas que não fazem mais sentido para você. Então a pessoa tá lá chorando as pitangas, que precisa de ajuda, e você não sente vontade real nenhuma de ajudar essa pessoa, nem com uma palavra, nem com sei lá eu o quê. E tá tudo bem, porque não é para você ajudar. Aí tem uma outra questão que rola aí por trás, que você não tá vendo, né? E essa outra questão que rola, eu vou falar rapidamente, porque isso dá uma live inteira, tá? E gera uma polêmica do caramba. A pessoa está passando por aquela situação porque ela precisa. Aí você vai lá e faz tudo por ela. O que você está fazendo? Você está atrapalhando anos que o sistema dela criou para ela essa situação para ela poder se melhorar, para ela poder enxergar o que ela precisa. Aí você vai lá e resolve. Não é lindo? Sabe o que acontece com você? Toma chapuletada energética. Porque não era para você se meter, percebe? Tem certas questões que não é para gente se meter. A pessoa, assim como você, sabendo ou não, está criando a própria realidade. Ela atraiu aquilo para ela. Bom ou mal, situação horrorosa, ó, paciência. Ela atraiu aquilo para ela. E tem determinadas coisas que a gente precisa perceber a sensação interna. Sinta. Tem pessoas que não dá vontade de ajudar. Você fala, ah, não. Ai, mas você está sendo má. Não, você está sentindo a real. E se você ajudar, você vai tomar, percebe? E a pessoa vai de novo entrar na mesma história, ela nunca vai melhorar, nunca, nunca, porque sempre tem alguém, um trouxa que vai lá, resolve para ela. Ela nunca vai aprender se ela não passar pela coisa do início ao fim. Ela precisa passar por aquilo. Ah, mas e se ela não conseguir? Gente, se ela não conseguir, tinha que ser assim. Entende? Tinha que ser assim. Isso é uma questão muito capciosa, né? É para falar aqui, mas assim, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente começa a entrar em contato com Deus em nós, tudo isso vem à tona. Vem à tona o quanto você largou você, o quanto a tua cabana, né? O lugar que você tem, o templo que deveria ser lindo, de mármore, sei lá, o templo dentro de você, tá zoado, virou uma cabana, cai nos pedaços de madeira, tudo podre, porque você nunca olhou, você largou, você abandonou. E a gente tem que olhar para isso de uma forma muito madura, gente, para a gente poder começar a, primeiro, a gente tem que identificar o que está acontecendo ali, né? Então, assim, usando a cabana como um símbolo, né? Um exemplo. Você tem que olhar a fundação dessa cabana, ver se tem jeito de você aproveitar, ou você tem que demolir isso aí, construir de novo. Entende? Você vai ter que olhar de uma forma muito neutra e madura e lúcida para os seus problemas internos para você poder resolver. E aí você vai começar a perceber que na medida em que você vai trabalhando o seu interior, conectado a Deus em você, né? Conectado ao Deus que você é, e você vai se trabalhando, e você vai olhando para suas questões com amor, considerando você, percebendo que você fez o que você sabia e está tudo certo, a solução aparece e mais, você para de ficar o tempo todo se sentindo vazia, ou se sentindo perdida, ou sentindo que está faltando alguma coisa, sentindo que, sei lá, que a sua vida não tem sentido, entende? Você começa a parar com isso,
Porque a própria energia, o fato de você olhar para dentro, de você ficar dentro de você, e o fato de você se conectar com Deus em você, vai te preenchendo. Porque a única coisa que você precisa é você. A única pessoa que pode preencher é você. Não é ninguém fora. Ninguém pode te fazer feliz. Ninguém. A felicidade, ela já existe em você. Você não está sentindo porque você se desconectou de você. A felicidade ela independe das pessoas. Ninguém no mundo existe para te fazer feliz. Isso é uma ilusão, é uma das grandes ilusões que a gente tem nesse plano. Então, quando você percebe que toda a sua felicidade, toda a sua realização, todo o seu contentamento aqui depende única e exclusivamente do teu contato com você, do quanto você está se dando tudo aquilo que você até então estava buscando fora, você começa a se sentir plena, começa a se sentir preenchida aqui dentro. E aí tudo muda, porque a tua referência interna, ela muda. E aí Deus, em conexão com você, seu Deus interno, começa a se manifestar de uma forma mais fluida. Você vai permitindo, né, que essa energia, que o amor divino, que a inteligência divina, eles comecem a se manifestar através de você de uma forma mais eficiente. E esse contato, ele permite também que você comece a dissolver dentro de você essas questões, porque tem muita coisa que você guarda aí dentro que só tá aí dentro porque você não largou, você tá pegada à situação ruim. Você não quer olhar, mas você não largou. Então, quando você começa a fazer a conexão com Deus em você, você começa a dissolver determinadas questões que estavam aí com você e que não estavam te ajudando. E você consegue largar elas, deixar que elas vão embora. Porque tem certas coisas que não precisam ser trabalhadas e entendidas por você. Tem outras questões que sim, você precisa entrar em contato, você precisa entender por que aquilo aconteceu e tal, para você poder resolver. Então você começa nesse movimento de se permitir entrar em contato com o Deus que você é, com a sua verdade, Deus em você, já começa a mudar a tua forma de lidar com você e automaticamente com as pessoas ao redor, com a vida. Porque o mesmo olhar compassivo em relação a você, você começa a aplicar com as pessoas que estão fora. E você começa a compreender que cada pessoa está fazendo o melhor que sabe fazer. E algumas pessoas precisam, como eu disse, passar por determinadas situações e está tudo certo. Você não veio aqui para salvar o mundo, entendeu? Você não está brincando de esconde-esconde. Esconde-esconde na Terra. Você não veio para salvar o mundo. Não é sua função. Você veio para experimentar tudo isso. Tem questões que nunca vão se resolver aqui, gente. São questões desse plano aqui. Elas sempre se repetem, sempre se repetem. E elas não vão parar de existir porque faz parte, é funcional, entende? Por mais horrível que pareça, são questões funcionais. Tudo que está acontecendo hoje, nesse plano, tem sua função. E não é para a gente ficar tentando resolver o resultado da questão. É para a gente resolver dentro da gente o que incomoda. Entende? Não dá para você querer resolver o resultado que está aparecendo. Você tem que ir para dentro para entender da onde surgiu. E tem questões que estão acontecendo no mundo que independem da gente. Não tem o que a gente possa fazer efetivamente. A única coisa que a gente pode fazer efetivamente é trabalhar o nosso interior. Aí sim a gente começa a transformar o mundo. E aí, por isso que o contato com o nosso Deus interno é urgente. Porque quando a gente começa a entrar em contato com o Deus que a gente vai encontrando recursos e vai ficando mais consciente do que a gente precisa fazer dentro de nós para que o resto, né, para que a expansão dessa energia possa ajudar
sem que a gente faça nada. É simplesmente a nossa energia, ela manifesta, ela causa uma impressão dentro da pessoa que faz ela também querer se trabalhar, entende? Não necessariamente a gente precisa chegar e falar para a pessoa, é isso aqui. Não, né? O simples fato da gente estar trabalhando o nosso interior já vai mudando a frequência. As pessoas que moram com você, elas são as primeiras a perceberem isso. Muitas delas se incomodam. Por quê? Porque elas não querem sair do mesmo, entendeu? Elas estão acostumadas, as pessoas se acostumam rápido com a merda, né? Gosta de uma banheira de merda, né? O furor de merda. As pessoas se acostumam rápido com isso. Então, quando você começa a fazer um movimento e as pessoas ao redor não estão querendo, elas vão reclamar, mas, gente, é o problema delas, entende? Você não tem que parar de fazer o movimento porque as pessoas estão incomodadas com isso. Porque as pessoas não estão dentro de você, caramba. A única pessoa que está dentro de você é você. Você vai deixar de se trabalhar, de fazer algo que para você faz sentido, porque os outros não estão aceitando, não conseguem compreender, estão se incomodando. Se a pessoa está se incomodando, é porque é justamente aquilo que eu falei no começo, ela está negando algo. Entende? Você está mostrando para ela. Você não está falando nada, você está mostrando com a sua atitude, né? E a pessoa se incomoda, mas é problema dela, entende? Você tem que ser maduro o suficiente para se colocar e falar: olha, não posso fazer nada. Você não gostou, né? Paciência, né? Entende? Porque é você em primeiro lugar. Você fazendo isso, você está se considerando. E quanto mais você faz disso, né? Mais valor você está gerando para a sua vida. Mais equilíbrio você está gerando, porque você está ficando num lugar de equilíbrio dentro de você. Você não está se desequilibrando ouvindo o que o outro acha sobre o que você está fazendo e mudando a sua opinião porque o outro não gostou, entendeu? Esse movimento, ele precisa acontecer urgente, urgente. As coisas aqui nesse plano estão como estão porque as pessoas estão desconectadas de suas verdades e ficam fazendo para os outros o tempo todo, fazendo para o outro me, fazendo para o outro me, fazendo para o outro me. Aí o outro não me, né? Não faz nada que você espera, aí pronto, começou o grande problema da sua vida. E se você for ver assim, friamente, eu estou falando isso porque eu sou terapeuta, eu vejo isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo essa ilusão. A pessoa não fez nada, você percebeu aquilo. Nem foi daquele jeito, entendeu? Você percebeu aquilo daquele jeito. Você criou toda uma história fantasiosa dentro do que você tem aí dentro, né? Do teu arsenal, né? Das tuas crenças, enfim. E você, entendeu? Acreditou numa história mirabolante que você criou ali em um determinado momento e pronto. E você carrega isso para a sua vida. Quando você poderia simplesmente nem ligar, entende? E aí, quando a gente vai entrando em contato com Deus em de nós, a gente tem mais condição de perceber tudo isso, porque a gente começa a ativar o nosso poder divino dentro de nós. Porque a nossa função aqui, na piada cósmica, né, é lembrar que nós somos deuses, isso é a primeira coisa. E a partir daí a gente manifestar, né, o nosso propósito de deuses divino, né? Nosso propósito divino aqui nesse plano, fazer aquilo que para nós faz sentido, certo? E quando você está em conexão com Deus em você, várias condições internas começam a se ajustar numa engenharia perfeita, tá? Para que você comece a manifestar o seu propósito divino aqui. Você não tem que fazer força, simplesmente acontece. Porque você está alinhado, você está em equilíbrio com o seu propósito divino, percebe? Você está permitindo que Deus em você, o Deus que você é, se expresse, porque até então não tinha condições disso acontecer, você não tinha conexão nenhuma com você, com quem você era,
cheio de minhoca na sua cabeça, cheio de ilusão, como é que Deus poderia se manifestar através de você? De forma nenhuma. Aí, no momento em que você faz essa incursão, você olha para dentro, você reconhece as suas fraquezas, reconhece os seus problemas, né? Friamente, sem se envolver, você percebe que faz parte de quem você é e está tudo certo. As condições para você resolver começam a aparecer e Deus em você consegue se manifestar. E aí os grandes milagres começam a acontecer. E eles são naturais. Acontece o tempo todo. Por quê? Porque você está servindo realmente daí como um canal para que a energia cósmica divina possa atuar em você e através de você. E não mais só uma ideia romântica de Deus, entendeu? Deus Todo-Poderoso. Não, você é Deus. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Tem um monte de gente que participou da ativação crística, que pode falar para vocês como faz diferença, né? Como a vida dessas pessoas se transformou a partir do momento que ela percebeu que ela era Deus, né? Isso é algo que você tem que se permitir, você tem que tirar todas as camadas de resistências, de crenças, essas coisas que não servem para nada, que te coloca numa caixa para você ficar ali controlado. Você tem que se permitir fazer essa incursão para você entrar dentro de você e se conectar com Deus que você é. E a partir desse momento, tudo na sua vida muda e os teus relacionamentos começam a fazer sentido. As pessoas que você encontra te trazem presentes que você nunca imaginou. Eu não estou falando presente material, estou falando são trocas assim enriquecedoras, sabe? São conexões de verdade, de pessoas que se olham olho no olho e você reconhece aquela alma ali, né? É uma outra história, é uma outra energia, né? E é super urgente a gente fazer esse movimento, porque a gente está num momento da Terra que não dá mais para a gente continuar levando do jeito que a gente levava, na ilusão, no faz-toma, entendeu? Na vigancinha. Essas coisas são muito mundanas, gente. Isso é muito deselegante, é algo que não cabe mais para os seres cósmicos divinos que nós somos. Porque nós somos, a gente não veio aqui para ser algo, a gente já é, a gente veio lembrar que nós já somos Deus. Então, o movimento, ele precisa ser interno, e você precisa urgentemente permitir que essa energia possa se manifestar através de você, para que tudo comece a fazer sentido na tua vida, e para que você possa fazer o que você veio fazer, porque, gente, esse plano está precisando de pessoas que façam o que elas vieram fazer, de verdade, que elas tenham consciência do propósito divino delas para manifestar aqui. Porque só assim a gente consegue mudar essa realidade aqui, mudar essa densidade aqui. Enquanto não fizer esse movimento, enquanto não tiver muitas pessoas conectadas com as suas verdades e com Deus dentro de si, né? Essa história de transformar a realidade, de manifestar a quinta dimensão, a sexta, sei lá, não vai acontecer, porque precisa de muita gente sintonizada para mudar a frequência, né? Para mudar, para todo mundo poder modificar, né? Junto, mudar para uma nova dimensão, né? Uma nova percepção da realidade, né? É mais ou menos isso, gente. Agora eu vou responder, tá, as questões que vocês tiverem. Então, se vocês querem fazer as perguntas, eu vi que vocês escreveram algumas coisas enquanto eu estava falando, mas eu não respondo, só respondo no final, né? Escrevam aqui para mim, ó, no Facebook e no YouTube, vocês podem mandar as perguntas que eu vejo agora, e no Instagram vocês podem fazer as perguntas ou seus comentários, né, o que vocês quiserem falar, nessa interrogaçãozinha que tem aqui para eu poder ver, tá?
Porque eu sei que para muitas pessoas esse assunto ainda causa, né, gera muitas controvérsias, né? Muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas resistências, né? Então, se vocês querem perguntar alguma coisa, vocês podem perguntar agora, tá? Eu vou dar um tempo para vocês perguntarem. Enquanto isso, eu aproveitando para falar que a nossa próxima conexão, 11h22, vai acontecer na sexta-feira. E essa conexão vai ser... eu não sei ainda qual vai ser o tema, porque eu não consegui pensar direito sobre isso, por conta de tudo que aconteceu comigo nessas últimas semanas, tá? Então, a única coisa que eu sei o assunto vai ser o pilar externo da conexão, que é a vida, pessoas e seres de outra dimensão. Só não sei o que eu vou abordar exatamente, tá? Mas vai ser sexta-feira, às 11h22, tá? E, bom, a Daisy diz que não tem mais opção de interrogação. Às vezes não aparece, você tem que tocar embaixo que ele aparece, viu, Daisy? Tudo bem, gente? Olha, no meu outro celular também não aparecia. E eu mexia assim na tela para baixo e aparecia para mim. Então eu acho que vocês têm que mexer para aparecer para vocês a interrogaçãozinha aqui no Instagram, tá? Não tá aparecendo nem com vocês mexendo a tela? Oxe. Então faz a pergunta aqui, tá? Mesmo. E eu respondo. Que agora eu consigo ver vocês fazendo a pergunta. Eu não sei o que pode ser. Deixa eu ver aqui, a Daisy. Gostaria de saber se bem a metade da população ter essa clareza de algo além, se bem, acho que é se nem, né, que você escreveu, né? Se nem a metade da população tiver essa clareza de algo além, seja o mundo espiritual e outros seres, como será essa nova terra? Acho que é nova terra, né, que você escreveu. O que acontecerá com essas pessoas? Ué, vão continuar encarnando aqui, ou em outro lugar. Não vai acontecer nada. Entendeu? Quem não está preparado não vai para o mesmo lugar. A gente vive numa. Aqui vai. Vamos. Deixa eu explicar. O planeta Terra que a gente vive, ele tem várias dimensões diferentes acontecendo ao mesmo tempo. São várias possibilidades de vida acontecendo ao mesmo tempo. A gente não percebe isso. Mas quando a gente chega num determinado momento em que nós conseguimos dar um salto quântico de consciência, né? E a gente se eleva, tá? De uma forma assim realmente efetiva, né? Que funciona. E a gente alcança uma dimensão mais elevada, tá? Você para de perceber algumas coisas. As pessoas que estão vivendo na dimensão 3D, 2D, 1D, menos 20D, continuam nessa dimensão. Não acontece nada com elas, continua igual, para elas não faz diferença. A gente que se movimenta consciencialmente nas dimensões e a gente se eleva e a gente chega num ponto em que a gente não vê mais determinadas coisas acontecendo. Para de existir para nós. Eu sei que é muito louco isso, mas para de existir para nós, tá? O nome do livro é Cartas de Cristo. Ah, o livro sobre saúde natural. Chama Atim. Atim mesmo, quando você espirra. Da Sônia Hirsch. Ah, apareceu a interrogação aqui. Vamos lá. Peraí, gente.
Adriana, mudando um pouco de assunto, qual a sua opinião sobre a ayahuasca? Você mudou bem de assunto, hein, Adriana? Bem mesmo. Olha, eu já tomei, tá? Então eu posso falar. Você não precisa de ayahuasca para você ter a percepção que você tem com ela. Eu já falei isso até numa live aqui, tá? Quando a gente toma ayahuasca, a gente tem uma infusão enorme de DMT no nosso organismo, que nos permite ter uma percepção alterada de consciência. O DMT é uma substância que o nosso próprio cérebro produz. E a gente pode fazer esse movimento com outros tipos de né, com outros tipos de atitude. A gente não precisa tomar nada externo para manifestar, para ter a infusão de DMT no nosso organismo. O próprio autoconhecimento, a própria incursão, você lúcida fazendo esse movimento, te permite ter essa percepção de consciência que, no caso da ayahuasca alterada, você não controla porque você está usando algo que te faz ficar naquela percepção. Quando a gente faz sem usar nada, é muito mais real, muito mais intenso e muito mais lúcido, porque você está fazendo isso sabendo o que você está fazendo. Então, assim, do meu ponto de vista, existem formas de você fazer isso que não necessariamente precise tomar algo de fora para te proporcionar, tá? A Daisy. Esse conflito e fofoca mental termina quando? Parece uma peça de teatro. Mas é uma peça de teatro. É uma novela. Daisy, é uma novela mexicana, você não sabia? Você está numa novela. Tudo isso aqui, tudo isso aqui é uma atuação. Na real, isso aqui é tudo personagem. Você está vivendo um enredo aí que você criou, entendeu? A hora que você percebe que é você que está criando isso e você sai do personagem, tudo muda. Deixa eu ver aqui, Gelson. Depoimento da energia crística, da ativação crística, né? Ela flui de uma forma. Ah, não, acho que é energia crística. Enfim. Ela flui de uma forma muito simples, uma energia muito forte de doação. Você chega num ponto em que simplesmente entendeu? Você sente numa totalidade, numa plenitude, sei lá, o teu corpo inteiro fica tomado e te dá uma clareza de visão. E é tudo através de uma sensação muito forte interna de um amor real, né? É muito legal quando a gente consegue acessar essa energia. A Daisy, percebi que estou acessando sentimentos de outras vidas. Isso está mais aflorado para ser curado e também um humor oscilante. Então, Daisy, você tem que começar identificando dessa forma que eu falei, sabe? Não entra, se coloca para encontrar a forma de liberar, de solucionar, entende? De uma forma madura, de uma forma lúcida e consciente, e parte para outra, entendeu? O grande problema é quando a gente fica ali chorando, lamentando, sabe? Você fica curtindo a dor ali. Aí você não faz nada efetivamente, né? Você não modifica a energia. Certo, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou colocar para vocês aqui o endereço de um canal meu novo no Telegram que eu criei, que chama Vida é Conexão. Nesse canal, só eu mando mensagem, né? E eu falo sobre tudo o que eu falo aqui também, de uma forma simples, né? Eu chamo de papo de cozinha, né? E é legal vocês participarem, tá? Eu vou colocar aqui no Instagram também, que eu não coloquei, peraí.
Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, porque... Ai, gente, que dificuldade. Que dificuldade! Ó, você pega um telefone, né, que tem toda uma configuração diferente de tudo que você já viu, você leva, né, toma um baile. É o que está acontecendo comigo. Eu estou tomando um baile desse iPhone, vocês não têm ideia. Até eu entender como é que ele funciona, vai demorar um pouco, porque é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Quem tem Android. Eu sempre tive Android, então para mim está sendo. Eu estou escrevendo aqui, tá, gente, para vocês aqui no Instagram, porque eu não consegui copiar para mandar para vocês. Enfim, para vocês poderem entrarem no canal, né? Eu resolvi unificar todos os meus canais, né? Porque eu tinha 800 mil e eu unifiquei tudo nesse para poder ter um foco melhor, né? De comunicação. Pronto, acho que consegui. Tá aí. Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui. A Tânia tá falando. É natural você identificar quando não interferir ou ajudar outra pessoa? Então, Tânia, é a vontade. O natural é a vontade. É você sentir vontade ou não. Vontade, quando eu falo, é sensorial, é no corpo. Sentir realmente vontade de ajudar. Se você sente vontade verdadeira, não é uma ideia de, oh, tenho que ser linda e bondosa, né? Se não é uma ideia, beleza. Só que você só vai fazer o que você pode, entendeu? Você vai ajudar do jeito que dá para você. Isso você tem que desenvolver isso dentro de você, né? Essa percepção sensorial de quando é para ajudar e quando não. Peraí, deixa eu ver aqui. Vi que tinha mais uma pergunta aqui, tá. A Tati, estamos aqui fazendo toda uma movimentação para o sentir e o autoconhecimento. Quando a mente Não, quanto à mente, as leis de atração que podemos atrair tudo que desejamos, inclui algo material? Sim, sim. Porque as coisas que a gente chama de matéria, elas não são matéria, elas são energia, tudo é energia. Tudo é energia aqui. Então, essa coisa de, coisas materiais não podemos, isso também é ideia, sabe, larga isso. Você pode manifestar tudo o que você quiser, porque nesse plano aqui, a forma da gente conquistar as coisas, da gente conseguir manifestar determinadas coisas, a gente precisa de dinheiro, não é? O dinheiro é que move tudo aqui, o dinheiro é uma energia ótima, é uma energia. Então você tem que olhar para tudo isso, tudo é energia, né? Então você tem que ter essa visão de que, assim, para eu poder, por exemplo, abrir uma ONG, vamos dizer assim, para ajudar cachorros, não sei o quê, eu tenho que manifestar condições para isso. Mesmo que eu seja patrocinado, eu tenho que manifestar, certo? Para eu manifestar, eu tenho que abrir, eu tenho que permitir que a energia do dinheiro se manifeste na minha vida. E não tem nada de errado em você querer ter condições para você fazer o que você veio fazer. A forma como você lida com isso é que precisa ficar clara. Quando você quer dinheiro só para você fazer suas coisas egoisticamente, e você só pensa em você, entende? Isso não vai funcionar. Você pode até ter dinheiro em primeiro momento, mas você não vai conseguir manter. Agora, quando você tem uma visão além, em que engloba algo que sirva para outras pessoas, uma melhoria, que envolva ajuda a outras pessoas de alguma forma, nem que você crie, sei lá, uma escola, sei lá o quê, entendeu? Eu não estou falando para você fazer coisas gratuitas, eu estou falando para você criar manifestações reais aqui nesse plano que possam ajudar mais e mais pessoas a chegarem num determinado objetivo, aí sim você está dando um rumo, né, um objetivo para esse dinheiro verdadeiro,
entende? Então, é diferente. É a forma como você coloca isso para você, como você manifesta que precisa ter um ajuste, né? Mas não tem nada de errado. A gente precisa ter uma casa, a gente precisa ter comida na mesa, a gente precisa ter condições para a gente poder manifestar tudo. Não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado você querer ter coisas bonitas na sua casa, entende? É a forma como você faz isso que precisa só de um ajuste. Deixa eu ver aqui. A Tânia disse que as pessoas acham que ela é grossa quando ela não quer ajudar. Não, Tânia, ó, vem cá. Eu também, todo mundo acha que eu sou grossa, tá? Já ouvi isso a minha vida inteira. Tem um monte de gente aqui que sabe, né? Já ouvi de tudo. Sabe o que que é? A pessoa que fala que você é grossa, ela sabe que quando ela falar isso, ela toca na tua ferida. E aí você faz o que ela quer, tá? Então acorda, tá? Acorda, Tânia. Para de cair nessa conversinha. Se a pessoa acha que você é grossa, é problema dela. E aí? Vai mudar alguma coisa para você? O que a pessoa acha? Pelo amor de Deus. Sabe? Sou grossa mesmo, tá? Melhor a pessoa achar que você é grossa, do que você se acabar dando algo que você não tem, ou que você não deveria fazer, e se ferrar toda depois, entendeu? O prejuízo é muito maior. Então, deixa a pessoa falar que você é grossa. Qual o problema? Nenhum, né? Bom, então é isso, gente. Acho que deu, né? Já deu. Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre tudo isso, tá? É claro que é assunto que não para mais, né? Se a gente for ficar falando disso, vai até amanhã, né? Porque ainda mais eu que gosto de falar, né? Vocês sabem. Então, a gente vai voltar a falar sobre isso, né? Na semana que vem. E enquanto isso, vão trabalhando essas questões dentro de vocês, vão sentindo tudo isso dentro de vocês. Se precisar, ouve de novo essa live para você poder absorver melhor o que foi dito, né? E a gente vai trabalhando e fiquem de olho que assim que a ativação crística for acontecer de novo, vocês vão ficar sabendo, tá bom? Mas será logo mais, tenho certeza que será logo mais, certo? Gratidão, gente. Fiquem no bem, no melhor sempre. E até sexta-feira, hein? Quero ver todo mundo aqui. Tá bom? Beijo azul e até!